Você já deve ter visto que o inglês se tornou praticamente obrigatório em muitas seleções do mercado de trabalho, não é? Então vamos conferir tudo de mais importante para você arrebentar na sua entrevista de emprego em inglês. Vem com a gente! Se você está querendo falar inglês de verdade pagando pouco e sem perder tempo, não deixe de conferir nosso link na descrição e no comentário fixado. Temos a solução para você entrar no pelotão de elite que fala inglês e muda de vida. Confere aí, viu? Já se inscreva aí para não perder nada e compartilhe com seus amigos e família para todo mundo falar inglês também. Sua opinião é muito importante e por isso comente aí se tiver alguma dúvida ou sugestão. E se gostar de nossos vídeos, deixe seu like. Isso mostra para o YouTube que nosso conteúdo é relevante e pode ajudar muito mais pessoas a falar inglês. E antes da gente começar, pessoal, vamos ter em mente que existem situações e situações relacionadas a entrevistas de emprego. Então, o que a gente vai apresentar aqui é o padrão, é o que mais acontece. Então, já vamos começar direto aqui com um vocabulário específico para essas situações. Então agora, sharp your ears, ou seja, afie seus ouvidos, porque essas palavrinhas aqui vão ser muito comuns em uma situação de entrevista de emprego. Experience, experiência. Know-how, conhecimento específico de algo. Como fazer algo, isso é o know-how. Marketing, a gente conhece como marketing mesmo, igual no português. Sales, vendas. Department, ou então section, departamento ou seção. Schedule, horário. Appointment, compromisso. Availability, disponibilidade. Evaluation, avaliação. Test, ou então exam, teste, exame, prova. Production, produção. Management, gerência. Process, processo. Business, negócios. Project, projeto. Agency, agência. Expertise, pode ser traduzido como aquilo que você mais tem familiaridade em fazer. Por exemplo, my expertise is on teaching English. Ou então, my expertise is on marketing. Por exemplo, ou seja, aquilo que você tem mais habilidade em fazer. Aspiration, aspiração. Salary, ou então wage, é o salário. Job market, mercado de trabalho. Opportunity, oportunidade. E por fim, employment, que é o ato de empregar-se, o emprego em si. Então, esse é o vocabulário específico que você pode se deparar nas situações. Agora nós vamos falar especificamente das perguntas que podem aparecer, que podem acontecer durante a sua entrevista de emprego. Começando aqui com as possible questions, possíveis questões. What is your experience? Qual é a sua experiência? Why do you think this opportunity is for you? Por que você acha ou por que você pensa que esta oportunidade é para você? Are you familiar with the company's policy? Você é familiar com a política da empresa? Esse apóstrofo S está aqui, gente, que é para indicar que é da companhia, tá? Ele está indicando que a política da companhia, tudo bem? What are your salary expectations? Quais são as suas expectativas de salário, de remuneração, no caso? How did you know about our company? Como você ficou sabendo da nossa empresa? What's your current English level? Qual é o seu nível atual de inglês? Essa palavra current quer dizer atual, tá bom, gente? E você pode responder essa pergunta com Basic English, Intermediate English or Fluent English, ok? Why we should hire you? Por que nós deveríamos contratar você? Hire é o verbo contratar. Why do you think this is the right opportunity? Por que você acha que essa é a oportunidade certa? E ela está nesse escopo aqui do porquê nós deveríamos contratar você também. What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? How can you overcome a difficult situation? Como você consegue vencer, como você consegue ultrapassar uma situação difícil? Esse verbo overcome quer dizer vencer, ultrapassar, superar. Então é nesse contexto que ele está inserido aqui. Tudo bem? Então, para as possible questions, às vezes você pode não entender de primeira ou o entrevistador pode estar falando muito rápido. E não tem nenhum problema em você pedir ajuda, até porque não é a sua língua materna.
Sua língua materna é a língua portuguesa, então você pode pedir o seguinte: Could you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Você poderia repetir, por favor? Ou então você pode falar essa daqui, ó. Could you speak a little slower? Could you speak a little slower? Você pode falar um pouquinho mais devagar? E lembre-se sempre de colocar o please no final, tudo bem? Não pode esquecer do please nunca. Se caso eles te fizerem alguma pergunta para qual a resposta seja não, que você sabe que a resposta é não, você sempre pode falar o seguinte: Not in the moment, but I'm willing to learn. Ou seja, não no momento, mas eu estou disposto a aprender. Se caso eles te perguntem sobre algo que você não domina, então você pode falar isso. Not in the moment, but I'm willing to learn. Esse verbo willing, ele quer dizer disposto. Então, I'm willing to learn, estou disposto a aprender. Ouça bastante, repita bastante esses áudios das questões para você pegar direitinho o contexto que elas podem se inserir na hora da sua entrevista. Agora, quais são as possíveis respostas que você pode fornecer aos seus interviewers, ou seus entrevistadores? Nós temos aqui, a respeito da experiência, você sempre pode falar My experience ou expertise is on, por exemplo, marketing, ou então sales. Isso vai depender muito do que você sabe fazer. I'm keen to work in groups, ou então teams. I'm keen to work in groups or teams. Eu estou disposto a trabalhar em grupos ou times. Essa palavra keen, ela quer dizer, indica que você tem disposição, que você tem afinidade para trabalhar em equipe. Geralmente eles fazem essa pergunta, então você pode responder isso. Para responder o seu nível de inglês, você pode falar My current English level is basic, intermediate ou fluent, como eu falei anteriormente. Na hora do salário, de responder sobre o salário, você sempre pode falar about 3 to 4 minimum wages. About 3 to 4 minimum wages. Isso, claro, dependendo da área. Fique atento na sua área de como é que é o mercado de trabalho voltado para a sua área, para a sua função, para poder responder de uma forma bem adequada. Quando eles perguntarem como que você soube da companhia, você pode falar I came to know this company, ou então opportunity on I came to know this company on the internet, por exemplo. I came to know this opportunity on an ad, em um anúncio, por exemplo. Varia muito. I think that I'm very capable on my current attributions and always willing to learn more. Quando eles te perguntarem por que eles devem te contratar, você sempre pode responder isso também. Quer dizer, eu penso que sou muito capaz nas minhas atribuições atuais e estou sempre disposto a aprender mais, conforme a gente viu anteriormente. Ou então você pode responder Because I'd very much like to take part on the great projects being developed here and even help improving. Porque eu gostaria muito de poder participar nos grandes projetos que estão sendo desenvolvidos aqui e até mesmo ajudar a melhorá-los. O verbo improve é melhorar. Muitas empresas elas pedem que você responda se você está disposto a trabalhar em externa ou se você pode até mesmo viajar pela empresa. Então, para responder isso de forma positiva, você vai falar I'm available to travel for the company and work outdoors. Tudo bem? I'm available to travel for the company and work outdoors. Estou disponível a viajar pela empresa e trabalhar em externo. Para responder o que você faz no seu tempo livre, gosta de fazer no tempo livre, ou então seus hobbies, você pode falar I like to watch movies, listen to music, go fishing e etc. Você vai colocar o seu hobby aqui. Quando eles te perguntarem como que você pode passar por um desafio, né? Como você pode passar por um desafio muito complicado, às vezes por uma situação complicada, você pode falar I'll try to solve the questions using the more appropriate methods and try to work collectively. Que significa literalmente, eu vou tentar resolver as questões usando os métodos mais apropriados e tentar trabalhar coletivamente. Mais uma vez, I'll try to solve the questions using the more appropriate methods and try to work collectively. Mais uma vez, você sempre pode estar repetindo aí várias vezes para saber exatamente a pronúncia adequada na hora de responder essas perguntas que eles te fizerem. Ao final da entrevista, eles podem te dizer Your profile is what we're looking for. Your profile is what we're looking for. O seu perfil é o que nós estamos procurando. E que maravilha se você puder ouvir isso, né? E também eles podem te dizer We'll get in touch. Ou então We'll get in contact. Nós manteremos o contato. Nós entraremos em contato. Mais ou menos isso que quer dizer. E
para concluir, a gente vai ter alguns comandos ou saudações que eles podem aparecer lá na entrevista. Commands or greetings. Vamos ver agora aqui o que eles podem dizer. They can say. Eles podem dizer have a seat. Quando você chega, por exemplo. Have a seat. Sente-se. É uma forma polida de pedir para você se sentar. Ao final, eles podem falar thank you for your time. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua disposição também. Make sure or keep on mind. Tenha certeza de, ou então mantenha em mente alguma situação que eles podem te informar. Make sure to check your email. Tenha certeza de checar seu e-mail, para caso você receba as notificações via e-mail da entrevista. Sometimes we'll find, ou então sometimes we'll encounter. Find e encounter é a mesma coisa, é o verbo encontrar, só que o encounter é muito mais formal. Então aqui, mais ou menos, às vezes nós encontraremos, tudo bem? In the current scenario. In the current scenario. No atual cenário. Por exemplo, in the current scenario, what do you think about? In the current scenario, o que você pensa sobre? No atual cenário, o que você pensa sobre? E aqui nós temos 4 que são clássicas, que você vai encontrar não só nas entrevistas de emprego, mas em várias situações que vão te perguntar isso. Por exemplo, should you... A gente aprende que o should ele serve para dar um conselho, né? Por exemplo, you should take some medicine. Você deveria tomar um remédio. Mas só que nesse caso específico, o should you, ele quer dizer no caso de ou se você, certo? E exatamente entra aqui a próxima, que é if you ou what if. If you, se você, e what if, e se. Esses casos específicos podem acontecer na entrevista também. Are you? Você, alguma pergunta. Esse are, ele vem na frente para indicar que é uma pergunta. Então, se você ouvir um are na frente do you, já pode se preparar que é uma pergunta que está vindo aí. Are you familiar with the company's policy? Conforme a gente já viu anteriormente, você é familiar com as políticas da empresa? Can you tell me about yourself? Você poderia me dizer sobre você? Você pode me dizer sobre você? Lembrando que o verbo can, ele indica poder ou conseguir. Então, basicamente, essas são as situações que eles podem dizer. Assim, você já está preparado para uma entrevista de emprego, seja ela de nível básico ou até mesmo de nível fluente, caso eles peçam fluente. O que importa é que você já vai chegar na entrevista com o mínimo de conhecimento necessário para deixar muita gente que não se preparou no inglês para trás e quem sabe até mesmo conquistar essa vaga, não é mesmo? E aí, gostou do nosso vídeo? Lembre-se de ficar antenado para mais novidades e também lembre de dar uma conferida no comentário fixado e no link da descrição para falar inglês pagando pouco e de verdade. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse conteúdo ou a qualquer outro, pode deixar aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Afinal, a gente tem muitas dicas e muitas aulas para ajudar você a falar inglês de verdade. Deixe seu like se gostou do vídeo e até a próxima. See you next time!